Boa, gente, olha só, o presidente Lula leu a Carta em Defesa da Democracia e do Estado de Direito no encontro que acontece agora entre governadores lá no Palácio do Planalto em Brasília, e a gente vai para lá conversar agora com a nossa Luciana Verdolin, que está pronta para trazer informações dessa reunião. Lu, já tem alguma informação relevante aí para passar para a gente? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, pelo menos por enquanto não. Essa reunião está começando agora. Vai, inclusive, ser transmitida. Nossa cinegrafista já subiu para transmitir o início desse encontro aqui no Palácio do Planalto. Quem que deve falar? O presidente Lula, o ministro das Relações Institucionais, e a expectativa é de que eles deixem a gente acompanhar também o pronunciamento de pelo menos um dos governadores. Todos os estados estão sendo representados nessa reunião aqui no Palácio do Planalto. O presidente, ele teve um encontro anterior com os governadores, logo depois daqueles atos que chocaram o país aqui, né? A invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, houve um encontro de governadores. Aí, o presidente Lula pediu que cada estado trouxesse suas prioridades, pelo menos 3 pautas prioritárias. Eles vão trazer, mas a discussão mesmo hoje vai ficar envolvida na questão do ICMS, da cobrança do ICMS, que é o principal imposto estadual. E os governadores estão reclamando muito de mudanças que foram feitas na tributação no ano passado. Houve unificação de alíquotas e também eles querem recomposição de perdas sobre combustíveis, comunicação, energia e transporte público. Os governadores alegam aí que estão deixando de arrecadar algo em torno de 38 bilhões de reais. As perdas chegariam a esse valor, o que preocupa e deixa muito inviável as administrações estaduais, pelo menos segundo o que os governadores estavam falando logo na chegada aqui ao Palácio do Planalto. Eles defendem a necessidade de se discutir a reforma tributária. O governo está falando aí que ela deve ser feita em 2 etapas. No primeiro semestre, a reforma sobre o consumo, no segundo semestre, a reforma tributária sobre a renda, mas os governadores, eles querem ter uma noção melhor do que vai ser discutido. Por isso, evitam qualquer tipo de comentário, pelo menos nesse momento, e fazem questão de ressaltar: essa é a primeira de muitas reuniões que ainda vão ocorrer aqui em Brasília para discutir essa questão federativa, essa questão do ICMS, que é uma briga antiga. O que é que os governadores costumam dizer, Paulo? Que o governo federal acaba criando uma série de gastos para as administrações estaduais e que os repasses de recursos não seguem a mesma dinâmica. E é essa a principal reclamação, é o principal questionamento que deve ser feito daqui a pouco pelos governadores. Muito bem, Lu, obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolin atualizando para a gente um pouco essa reunião entre governadores e o presidente Lula. Fê, coloca aqui na tela para mim o Zé Maria Trindade para a gente poder entender. Zé, bom dia em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, uma ótima sexta-feira para você. Ô Zé, você sabe que eu estava pensando aqui, nós temos aí 27 dias de governo Lula, né? Desde o dia 1º de janeiro. E o Tarcísio, governador de São Paulo, já se encontrou 3 vezes, né, com o Lula. Ou seja, essa é a terceira etapa aí de uma relação em menos de um mês. Como é que você vê isso? Eu tenho uma máxima aqui de que governo não faz oposição ao governo, né? Eu acrescentaria, se não for o Zema. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Olha, Paulo, veja que ponto chegaram os governadores, né? Da política de governadores, onde o governo federal apoiava de forma total os governadores, desde que os governadores não se intrometessem na política nacional e apoiavam o governo de forma nacional. Agora os governadores estão em queda. No governo anterior, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, governos estaduais e municipais receberam sim muito dinheiro. A prova disso é que fizeram gestões eficientes e foram reeleitos. A taxa de reeleição dos governadores foi a mais alta da história da política depois da reeleição. E agora eles estão, assim, diante de uma realidade, de falta de recursos. Faltou recursos, aí o povo reclama, né? E eles estão em busca do recurso perdido. ICMS para os combustíveis, que foi uma maneira inteligente do presidente Jair Bolsonaro, então presidente, de evitar um aumento constante dos combustíveis, o que provocaria um aumento da inflação, porque dali dos combustíveis é que vários preços são formados, né? E aí eles estão sentindo que há dificuldades orçamentárias, então estão tentando encontrar uma saída. Só que voltar ao ICMS antigo é aumentar impostos.
Quando você corta subsídio, quando você cancela descontos, você, na verdade, na prática, está aumentando preços. E aí os governadores, eu conversei com pelo menos 3 desde ontem, eles estão por aqui. Eles dizem o seguinte: é preciso uma saída. Aí pensam em projetos regionais de combate à fome, projetos de recuperação, ou seja, levar dinheiro para os estados e municípios. E a novidade aí é que os governadores estão vindo aqui a Brasília pedir a reforma tributária. Sempre os governadores enterraram propostas de reforma tributária, e agora os governadores estão apoiando também a reforma tributária, ou seja, é uma tentativa de readequação de orçamento. Muito bem, Zé. Deixa eu apresentar o nosso time de hoje, turma, aqui para vocês. O nosso sofá, meu querido Felipe Campos. Temos hoje a nossa Wafa Kadri, que participou com a gente ontem, está de volta Lindíssima. Aqui. Bom dia. Queria apresentar o nosso Mano Ferreira, o Mano que participa do Movimento Livres, né, Mano? É um dos diretores por lá, enfim, analista político, fala bastante sobre política. E o nosso Moê Xandão, certo, Felipe Campos? Alexandre Borges. Ale, eu vou passar a bola para você buscando entender essa política que o Lula está fazendo, né? Porque se tem uma coisa que o Lula sabe fazer, e aí eu não estou nem entrando na questão do mérito se isso é positivo ou não, mas é política, né? O cara senta, dialoga, conversa, traz para próximo. Como é que você vê isso? Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, a história dele, né? Ele antes de ser político era sindicalista, e o sindicalista faz isso, né? O dia inteiro. Ele é o sujeito que jocosamente se diz, né, que fala mal do trabalhador para o patrão, fala mal do patrão para o trabalhador. Ele fica fazendo esse leve trás e fica tentando negociar das duas pontas algo que melhore para um lado e para o outro, e para ele também, né? Que ninguém é de ferro. Então ele foi criado nesse ambiente. Ele nem sempre jogou do lado do trabalhador, às vezes jogava do lado dos patrões, ele fazia aquela jogada toda, e isso deu para ele a estrada que ele precisava para entrar na política, e é por isso que ele é visto muito como negociador, principalmente comparado com alguns outros políticos, alguns outros líderes que são mais ideológicos, são mais radicais. Ele é visto ali como mais negociador, mas isso não quer dizer que ele não tenha posições radicais e ideias radicais. O estilo dele de falar, de colocar, pode ser diferente na forma, mas na essência não é diferente. Então essa conversa com os governadores, por exemplo, é uma conversa importante. Por quê? Porque os governadores tiveram um naco da sua receita muito importante devorada ano passado, numa medida que a gente pode argumentar como absolutamente eleitoreira, quase uma pedalada fiscal, uma caridade do governo federal com o chapéu alheio, né, com o chapéu dos estados. Os estados não podem fazer o contrário, né? O estado não pode baixar uma lei tirando dinheiro do governo federal. É uma relação assimétrica. Mas os governadores que tinham vários problemas ali, embates com o presidente, eles, já que não conseguiram várias medidas que eles tentaram, eles acabaram também, de certa forma, sendo punidos com essa redução do ICMS, que artificialmente baixou o preço da gasolina. É claro que daria um programa inteiro para a gente discutir preço de gasolina, mas houve um movimento eleitoreiro que baixou artificialmente esses preços, e a bomba foi colocada agora, né, no governo atual, tanto que Fernando Haddad teve aquele primeiro momento de dizer que ia cortar o aumento de impostos. A ala política falou: você nem louco, a gente chegando aqui já vai ter aumento de combustível, e aí foi a primeira derrota dele como ministro da Fazenda, e a partir daí foi se adiando esse aumento. Mas os governadores vão brigar, e alguma coisa eles vão sair. Eles não vão sair de mãos abanando, porque Lula precisa dessa base de apoio para governar. Ô Ale, e tá para nascer, né, o político que enfrente de alguma forma essa questão dos combustíveis, né? Porque se a gente analisar, por exemplo, o Bolsonaro trocou 5 vezes o presidente da Petrobras ao longo aí do seu mandato. É muita coisa, né? Muita instabilidade. Então todo mundo está preocupado com essa questão da popularidade, que realmente faz a diferença. Mas quem paga a conta no final da história toda, quem é, minha querida Wafa? Só para entender, assim, não está claro para mim. É o Felipe Campos? Também. Eu, Felipe Campos, todo mundo que está aqui escutando a gente, participando hoje desse programa. Primeiro eu queria dar bom dia a todos os ouvintes e quem está assistindo a gente. Enfim, acho que dessa reunião de hoje é extremamente importante que
o Tarcísio, né, esteja lá defendendo os interesses de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é um estado gigantesco e hoje é o que mais arrecada. Então é importante que essa arrecadação também volte para a gente e a gente consiga arrumar as contas aqui. E também a gente espera uma postura do Lula aí de, enfim, ter responsabilidade, principalmente responsabilidade fiscal, senão nenhum estado anda para frente, né? E é basicamente isso. Perfeito. Ô, Mano, se a gente pudesse, assim, pensar do ponto de vista fiscal, como é que você está enxergando o Brasil de hoje? Estados falidos, né? Exatamente. Estados falidos. Primeiro, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do Morning Show. A situação das contas públicas no Brasil é muito complicada. E olhe que não é falta de dinheiro, porque a carga tributária brasileira é muito pesada, extremamente cara. O Brasil inclusive em comparação com a média dos países emergentes, a gente tem uma carga tributária muito maior, em torno de 31% do PIB, enquanto a média dos países emergentes é em torno de 27%, ou seja, os países que têm o nosso perfil de renda pagam menos impostos que a gente. E mesmo assim, mesmo pagando uma conta tão cara, os governos têm uma dificuldade muito grande de fazer com que os custos, os gastos do governo caibam nessa conta. E aí, é claro, quando a gente paga tanto imposto, a gente quer sempre cortar imposto. Então, quando a gente fala, cortamos o valor do imposto da gasolina, a princípio todo mundo fica aliviado. O problema é que para cortar imposto de forma sustentável, a gente precisa antes cortar gasto. Porque se a gente corta imposto, mas o gasto do governo, que tem que ser pago com imposto, continua alto, esse desequilíbrio das contas acaba gerando inflação. Mas é muito difícil entender isso, né? Porque as pessoas, naturalmente, eu entendo as pessoas, por exemplo, que de alguma forma passam fome, as pessoas que, enfim, não têm dinheiro para abastecer um carro, elas não estão pensando em cortar o gasto do governo, elas querem resolver o problema delas o mais rápido possível, né? Exato. A questão é que quando o governo não corta gasto, o problema aumenta porque a inflação se descontrola, então o preço da comida fica mais caro e aí é aquela coisa, não importa o quanto a gente gaste para ajudar as pessoas a comprar a feira, se o dinheiro derrete no carrinho de compra. Se quando eu chego lá, o preço do arroz e do feijão está cada semana, cada mês mais caro, o que acontece na Argentina, por exemplo. Sem querer de maneira nenhuma causar algum tipo de tumulto aqui, mas o Bolsonaro fiscalmente é irresponsável e o Lula? Os dois, né? Porque essa situação, por exemplo, a gente viu o corte do imposto na gasolina, mas não teve um corte correspondente de gasto. E aí, na prática, o preço da comida ficou mais caro. O Lula, da mesma forma, até agora não mostra a que veio do ponto de vista fiscal. Mas o Lula tem uma vantagem, né? Ele não está enfrentando uma pandemia como o coronavírus. Nesse sentido é complicado, porque ao mesmo tempo houve uma vantagem de gastos excedentes, né? Durante a pandemia, o Bolsonaro conseguiu aprovar no Congresso o orçamento de guerra, então teve dinheiro para gastar como bem quis, não gastou de forma eficiente e mesmo assim não conseguiu equilibrar as contas. O Afal, o Mano está falando que o Paulo Guedes foi irresponsável. Eu quero saber se você concorda com isso. Eu acho que é um pouco delicado a gente falar sobre esse assunto, porque a gente precisa lembrar que o governo Bolsonaro enfrentou 3 anos de pandemia. Né? A gente estava 3 anos em uma situação completamente descontrolada, onde a maioria dos países do mundo não sabia o que fazer e mesmo assim o Brasil saiu com as contas no azul. Então acho que é um mérito aí do ex-ministro Paulo Guedes, sim. Muito bem, gente. Você quer falar, por favor? Só complementar aqui, a questão é que a conta ficou no azul com alguns arrumadinhos, né? Por exemplo, a gente botou para frente o pagamento dos precatórios, que é um gasto que precisa acontecer. O que é o precatório? É uma dívida que o governo tem com o cidadão, que já foi julgada pela justiça, então o cidadão tem direito a receber aquele dinheiro, muitas vezes o dinheiro de alguém que teve sua casa demolida, foi desapropriado, então teve seu direito de propriedade desrespeitado e precisa receber aquele dinheiro. E, na prática, com uma medida do governo Bolsonaro, essa conta ficou para depois e com esse tipo de artifício que não é sustentável, porque essa conta chega, é que as contas ficaram no azul, mas... Perfeito. Gente, olha só, acabou a reunião do Lula com os governadores e agora estão conversando com a imprensa, tanto o presidente Lula e também o ministro Alexandre Padilha. A gente vai ouvir um pouco dessa coletiva agora. Vamos ter esse momento de registro inicial da imprensa, depois vamos
O companheiro Stuckert vai direcionar os colegas da imprensa para que a gente possa fazer a nossa reunião. Senhor presidente, com a palavra. O melhor apresentador que eu já tive. Bem, Se o senhor quiser, talvez a vida de apresentador seja mais fácil de ministro das Relações Institucionais. Eu queria agradecer a cada governador, a cada governadora. Se me permitem, eu quero chamá-lo de companheiro, de amigos, porque essa reunião que está acontecendo hoje é uma reunião que eu previa que acontecesse nos primeiros 10 dias depois da minha posse. E essa reunião é uma reunião para a gente estabelecer uma nova relação entre os entes federados desse país. Ou seja, tentar fazer com que o Brasil volte à normalidade, em que conversar não é proibido, reivindicar não é proibido, se queixar não é proibido, mas que não tem nenhum sentido que um presidente da República visite um estado e ele deixa de visitar o governador, deixa de visitar o prefeito da capital, da data que ele visita, porque pertence a partido diferente, porque tiveram divergência numa campanha eleitoral. Durante o processo de campanha, vale as críticas, vale os abusos, vale um monte de coisa. Mas depois que você governa, depois que você ganha as eleições, você deixa de ser candidato e vira governante. E ao virar governante, você tem que ter um comportamento minimamente civilizado em relação aos entes federados que compartilham da governança para que esse país possa dar certo. Essa reunião de hoje é uma reunião em que a gente vai fazer apresentações de alguma coisa para vocês com os ministros que vão falar, são 4 ministros. Eu quero que o Alckmin apresente para vocês o estado da arte de como nós encontramos o Brasil, porque certamente quem ganhou as eleições para governador, sabe, e é o primeiro mandato, também deve ter encontrado na transição coisas que não esperava encontrar. Depois que o Alckmin fizer a transição, nós vamos então fazer a fala dos ministros, mas sobretudo a gente precisa ouvir os governadores. Nós sabemos que cada governador tem as suas demandas locais, nós sabemos que os governadores querem discutir uma série de coisas que muitas vezes parece que nós não queremos discutir, mas nós temos que discutir. A questão do ICMS é uma coisa que está na cabeça de vocês desde que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e é uma coisa que nós vamos ter que discutir. Nós podemos acertar, nós podemos dizer que não pode ou que pode, mas a gente não vai deixar de discutir nenhum assunto com vocês. A segunda coisa é que nós queremos ouvir quais são as coisas que vocês consideram prioritárias para os estados de vocês. Cada governador ou governadora já tem uma demanda, já tem na cabeça aquilo que ele pretende fazer. E nós, e todos vocês sabem que nós não temos o orçamento que nós desejávamos ter. O orçamento foi feito pelo governo anterior. Nós começamos a governar o Brasil antes de tomar posse, porque tivemos que articular uma PEC por conta de complementação do orçamento do ex-presidente, que não tinha colocado o dinheiro suficiente para pagar as coisas que já tinham compromisso de pagar. E eu sempre faço questão de agradecer ao Senado e à Câmara por ter votado a PEC tal como nós enviamos ao Congresso Nacional. Essa PEC vai nos permitir fôlego para cumprir os compromissos sociais que tínhamos assumido durante a campanha, mas nós sabemos que também vocês têm obras que vocês consideram prioritárias. Cada governador, cada governadora tem uma obra na cabeça que é a obra do seu sonho, que é a obra principal para o Estado, para uma região. E nós queremos compartilhar com vocês a possibilidade de repartir, sabe, o sacrifício de fazer uma obra dessa. Eu pretendo fazer com que o BNDES volte a ser um banco de desenvolvimento, e para ser um banco de desenvolvimento ele tem que ter paciência e competência de, se for necessário, emprestar dinheiro para que governadores possam concluir obras consideradas, sabe, inevitáveis para o Estado. É esse o papel do BNDES, foi no meu governo e voltará a ser. O BNDES voltará a ser um banco de desenvolvimento,
O dinheiro que o BNDES captar, ele tem que ser repartido. Gente, nós estamos acompanhando então a entrevista coletiva do presidente Lula com a imprensa e também alguns governadores logo depois desse encontro de Lula e os governadores. Deixa eu voltar com o nosso Zé Maria Trindade aqui, Zé, para aproveitar um pouquinho mais da sua participação no programa de hoje. O Lula está insistindo nessa pauta do BNDES, né, Zé? É impressionante a insistência que ele tem com essa história de fomentar o desenvolvimento e promoção de cada vez mais empréstimos. No caso, ele estava mencionando aqui os empréstimos aos estados. Se eu não me engano, cada governador apresentou 3 projetos nessa reunião, né, Zé? É um aceno para os empresários, né? Os empresários gostam do BNDES, lá está uma fonte de recursos muito importante para financiamento e aí ganhar o apoio desse setor é muito importante. Olha, Paulo, o orçamento brasileiro ele é de 5 trilhões e 400 bilhões de reais, né? Parece muito, mas logo de cara o serviço da dívida engole mais de 2 trilhões de reais. Então, 5 trilhões e 400 bilhões, 2.300 vai para o serviço da dívida. Aí depois tem folha de pagamento, despesas fixas e tal, e sobram ali cerca de 130, 120 bilhões de reais. É muito pouco. Então, o orçamento já está todo engessado em despesas fixas, pouco investimento, que é onde o governo pode agir politicamente, levar dinheiro para aqui e para ali. Então, assim, chegou esse ponto. Aí o governo do presidente Lula está procurando ali minas de dinheiro para agir ali e fazer a política. É preciso, o governante precisa ter em mãos recursos para fazer essa política. Como o orçamento está escasso, não dá para fazer grandes obras. Eu vou fazer um metrô em tal capital, por exemplo, Belo Horizonte, que está querendo expandir a linha de metrô, e outras capitais, São Paulo e tal. Aí começa a mexer exatamente com os bancos. Caixa Econômica Federal, anteontem, né, eu estava no Palácio, a presidente da Caixa Econômica Federal subiu, foi chamada para o 3º andar, eu perguntei para ela, e aí ela falou, minha casa é minha vida, ou seja, o governo está trabalhando com os bancos exatamente para fazer esses investimentos e acenos para os governos, prefeitos, e nesse caso do BNDES, para os grandes empresários, né? Eu sou da linha de que o BNDES deveria ser dirigido para empresas médias, né? Essas é que agitam a economia do país, e não uma grande empresa chega e pega um bolo maior. A empregabilidade aumenta muito nas médias. Muito bem. Alê, você quer comentar essa fala específica do Lula em relação ao BNDES, por favor? É um assunto que a gente já abordou, acho que a gente tem que estar sempre falando, porque uma questão econômica muito importante é que às vezes fala assim, mas você é contra colocar dinheiro do BNDES na economia? Não, eu sou contra que o dinheiro tenha saído da economia e ido para o BNDES. Ele está devolvendo, porque o BNDES não produz riqueza, né? Ele é um banco estatal, quem produz a riqueza é a iniciativa privada, é a sociedade. Aí, via impostos, uma parte desse dinheiro vai para o Tesouro, vai para o governo, dali vai para o Banco de Fomento, e aí volta para a sociedade dentro dos critérios, às vezes, políticos do banco. Então, a gente está sempre batendo nessa tecla, tem que bater de novo, que o BNDES, de tudo do governo, é um dos que tem que ser mais olhado, mais monitorado, porque a gente viu todas as distorções que aconteceram no passado, o Zé Maria tocou muito bem, é muito problemático quando você tem um banco público dando dinheiro para empresas. Né? E isso é uma coisa que a gente devia ficar de olho. Mesmo fora do país, onde outros países têm banco de fomento, eles financiam setores, né? Eles desenvolvem indústrias. Então, por exemplo, você quer no seu país melhorar um determinado tipo de indústria que você acha que está pouco competitiva. Dentro de uma estratégia específica, esse banco de fomento vai facilitar dentro de um conjunto de outras medidas, também de baixar tarifas, de facilitar com comércio exterior, blá, 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 treinamento de mão de obra, aumento de produtividade, tem tudo isso. O banco de fomento entraria para ajudar a desenvolver esse setor. Não é algo que eu goste particularmente, mas dá para entender. Há bons argumentos que defendam. Agora, pegar dinheiro, eleger campeões nacionais e botar dinheiro na mão
de empresário específico, a gente viu o que já aconteceu e a gente sabe o que acontece, não tem jeito. Manu, e aí? O que você acha dessa história? É um absurdo que a gente esteja voltando a discutir isso sem que tenha havido, com sinceridade, uma avaliação, no mínimo, dos erros que foram cometidos. Porque, como falou o Alexandre, campeões nacionais, a gente está falando de Ike Batista, JBS, Odebrecht, que a gente soube, com o noticiário policial, muito bem no que é que deu no fim das contas. E a gente volta a falar sobre colocar o BNDES com esse papel indutor da economia sem ter nenhum tipo de reflexão sobre o que é que deu errado, o que é que vai ser feito diferente para evitar aqueles problemas que aconteceram. Então, acaba sendo revoltante ver esse tipo de questão que nos conduziu à maior crise econômica da história do Brasil durante o governo Dilma, esse modelo de desenvolvimento econômico, e ele volta à pauta como se já não tivesse dado errado e sem nenhum esforço de dizer, peraí, mas essa lição aqui a gente aprendeu. Pelo contrário, o Lula, quando discursa, diz como fizemos no nosso governo, ou seja, com aqueles erros que já cometemos, vamos voltar a cometer de novo. Isso agrada a alguns empresários amigos do Lula, mas desagrada a todo pagador de imposto.